você tem alguns macetes que você com o tempo de experiência pegou, porque eu tenho alguns, pegou, que você pode passar para a galera, porque às vezes um camarada que está assistindo o podcast não tem ainda essa malícia em certas situações e uma dica às vezes nossa que já pescou alguma coisa, não é que a gente é melhor ou pior que ninguém, não é isso não, claro. mas alguma coisa que a gente já pescou ali que a gente pode compartilhar. Quais são os macetes para você se proteger? Isso. Entendeu? O que você, como ciclista, o que você faz? Então, olha só. Uma coisa que pode ser boba, mas que funciona, tá? A galera pode fazer e funciona. Você tá subindo a serra. Sempre que você ouvir um veículo vindo, você olha para trás. Sempre olha para trás. O cara vai ver que você tá ligado, automaticamente o seu olhar para trás vai intimidar o motorista, entendeu? De não passar perto de você. E toda vez que eu faço isso, que eu olho para trás, que eu falo, ó, eu tô aqui, o cara afasta um pouquinho. Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Tem toda a lógica do mundo. Faz para você ver. A conexão do olhar, ela é muito forte, né, cara? Tanto que você vê. Eu realmente já ouvi num outro podcast, foi até aquela... Rapaz, é uma famosona aí, jornalista de ciclismo, Falzone. Sei quem é. Esqueci mesmo o primeiro nome dela, Renata, talvez. Ela estava no Vilela, lá no Inteligência Limitada, e ela estava falando que o insufilme, a velocidade dos carros, isso tirou essa conexão visual. Quando você olha para um carro, você não vê a pessoa dentro do carro, você só vê o carro. E é muito fácil você odiar aquele objeto. A Dani falou aqui que voltou nos dois. Então vamos acreditar na palavra da Dani. A sua esposa não ia te deixar na furada em relação a isso. Mas vamos falar dessa questão, só pra gente concluir aqui. O Paim já me mandou uma mensagem aqui no privado dizendo que a gente tá fugindo do tema. Então não, Paim, a gente tá conversando, pô. Tem que entender que a galera tá ansiosa, quando essa conexão visual é um troço realmente fantástico, cara. É uma dica boa essa daí que você falou. E sabe como que eu prestei atenção nisso? Com quem que eu aprendi isso? Que eu tive a oportunidade de pedalar alguns minutos ao lado do cara, lá em Paraty. Pipo Garneiro. Não é com qualquer um, né? Cara, eu tava eu e a Dani lá em Paraty, cara, muito maneiro, cara sensacional, educado. Tava eu e a Dani. Pode falar que tô te ouvindo, tá? Vai lá. E eu via, aquele cara na frente pedalando e eu comecei a olhar a postura dele, o que ele tava fazendo. Ele toda hora olhando para trás, né, com maior atenção, e eu não fazia isso. Né, e eu prestei atenção, aí passei, assim, ele tava passeando. Eu fiquei até assim, cara, eu não vou passar esse cara. Deixa eu ficar aqui admirando um pouco, né, o cara pedalando. Aí só que teve um jeito que ele tava muito devagar, muito assim, 10, 15 por hora, devagarinho assim. Aí a gente passou, ele cumprimentou e veio com a gente. Aí ele fez um vídeo, colocou no Instagram dele. Aí só deu a galera mandando mensagem. Cara, você apareceu. Eu falei, cara, que legal. Aí troquei uma ideia com ele. Maneiro, né? E foi aonde, assim, eu visualizei isso. Eu falei, cara, interessante. E eu apliquei, nunca tinha pensado nisso e realmente funciona. É porque, assim, agora eu fiquei com esse negócio do Paim falar que a gente tava fugindo do tema, mas eu acho que é interessante a gente falar isso, porque é uma forma da gente se proteger. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá, né? O direito, ele nada mais é do que uma proteção ao cidadão, para a gente viver em sociedade. Isso aí. Porque o direito, assim, do meu ponto de vista, é a ferramenta que a gente tem para não virar cada um por si. Você imagina se você vivesse num mundo que não tem direito, ou seja, você simplesmente... A lei dos mais fortes. A lei dos mais fortes. Olha, eu quero isso, eu sou mais forte que você, eu vou ter isso e acabou o assunto. E era assim, né? Então, assim, o direito é uma ferramenta que a gente tem para nos proteger e nós somos uma ferramenta que podemos nos proteger. Então, a gente sabe que os carros... Cara, é assim, eu também sou motorista, você é motorista. Quando a gente fala os carros, os motoristas, a gente não está generalizando no sentido de todo mundo. Mas infelizmente, o que acontece muito, não é pouco. Então, assim, eu vou dar uma dica que eu sigo ali na serra, que também eu acho bacana. Tem essa questão de olhar, o meu receio de olhar às vezes é porque sempre que eu vou fazer assim, a minha bicicleta vai pro lado, entendeu? Eu não tenho essa mobilidade. Então, mas depois acostuma. Né? Então, assim, eu às vezes vou um pouco, mas o que eu faço muito, cara?
A serra ela é cheia de curvas, nós não temos acostamento Uhum. e nós temos o nosso ouvido. São dois, aliás, né? A gente tem uma boca e dois ouvidos, a gente fala mais do que escuta, eu principalmente. Mas enfim, quando você está subindo quando eu estou subindo aquela serra, eu presto muita atenção no barulho. Então, por exemplo, eu percebi que está vindo um carro atrás de mim. Eu olhei ou não olhei, enfim, pelo barulho eu identifiquei que é um carro, um caminhão, não importa. E eu tenho uma curva próxima. Eu já meio que calculo se eu consigo fazer aquela curva e estar longe daquela curva antes do carro me passar. Se isso não for possível na minha mente, o que eu faço? Eu reduzo a velocidade para o carro me passar antes de eu entrar na curva, seja uma curva fechada ou uma curva aberta, para ele não, eu não sei se eu vou estar em algum ponto cego dele, se ele vai estar entrando numa curva e vai vir um caminhão do outro lado e espremer. Então eu evito situações que podem gerar risco para a gente. A gente já tem um esporte arriscado, então se a gente pode evitar algumas coisas, a gente evita. A gente não pode se basear só no que está escrito. Eu acho que a gente tem também o dever de zelar pela nossa integridade. Ah, tá, eu estava certo, mas e aí, cara? Aconteceu aí alguma coisa, o carro te atropelou. Ah, não, mas eu estava certo. Tu tá entendendo? Então, assim, às vezes a galera esquece um pouquinho. Não, eu tô certo. Eu tô aqui, eu tenho que andar. Esquece um pouquinho de dar a atenção devida, né? As precauções devidas. Depois que você tiver, meu amigo, machucado, né? Ou às vezes perde até a vida, infelizmente, aí não tem direito que vai socorrer e dinheiro que vai trazer solução para a família. Até porque todos nós somos ou pais de família, ou fazemos parte de uma família, ou temos amigos que nos têm como família. Então, pessoas que querem o nosso bem, que querem a gente de volta para casa, não é verdade? Uhum.